Oi, Sandra! Chegou, tudo bem? Oi, Márcia, tudo bom? E com vocês? As Olá, meninas, olá, meninas. Boa elas já tarde, estão tudo aqui. bom? Elas já Mas estão aqui, Sandra. obrigada pela oportunidade de estar aqui, de estar Nós é que trocando. agradecemos, viu, Sandra? Nós é que agradecemos você dispor do seu tempo. Eu sei que é tão corrido para você, mas eu sei que você faz isso com muito amor e muito carinho para ajudar também as mulheres com o mesmo propósito que eu tenho, né? A Sandra Sim, é uma linda, viu, gente? poder trazer, né? É o que eu falo. Para mim é uma alegria muito grande eu poder compartilhar a minha história, a minha vida e poder partilhar com as outras pessoas aquela cura que eu consegui para mim. Então, essa transformação é realmente o que eu venho fazendo na vida das pessoas, com Ah, muito que amor. bom, Sandra. Ai, que bom. Eu vou pedir, Sandra, para você se apresentar, porque nós temos, eu estou vendo aqui, meninas novas, né? Que Sim, estão aqui. Por favor. eu vim do mundo corporativo, comecei a trabalhar muito jovem, né? 13 anos eu tinha carteira assinada. E eu fiz administração de empresa, mas aí, diante dos desafios que eu enfrentei durante a vida, eu entrei de corpo e alma no desenvolvimento humano. E foi onde eu me tornei coach, terapeuta sistêmica, analista comportamental e consteladora familiar, né? E Ah, venho aí trabalhando principalmente também com um grupo de mães que têm dificuldades com os filhos e muitas das vezes até as avós, né, que têm a hum, dificuldade com os netos, então traz muitas questões e aí a gente vai adequando o que está fora de ordem, né? E quando a ah, gente traz para a ordem, as coisas vão se acertando. sim, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Acertar é muito bom, né? Sandra, a gente está com um número muito bom de meninas aqui, acho que a gente já podia começar. Não gosto muito assim, né? Nós não gostamos muito do atraso, porque também eu sei Sim, que você tem outro compromisso. Então, certo. o nosso tema de hoje, meninas, como vocês já sabem, né, é sobre casamento, como ter um casamento feliz, um casamento harmonioso. E a Sandra vai conversar com a gente sobre isso. Sandra, eu gostaria de fazer uma pergunta assim para você, já que você vai falar de casamento, Aham. como é a sua história assim do seu casamento? Ah, tá. Olha, eu comecei a namorar muito jovem, né? E me casei muito jovem. E esse Também. período de namoro foi um período de muito conflito, muitos desentendimentos. E eu me recordo que quando eu já tinha, né? Quando eu fui tirar os papéis para o casamento, na minha época era assim que falava, eu É, lembro que eu não estava conversando com ele. E aí eu falava, mãe, fala para ele. E ele falava, Dona Olívia, fala para sua filha, porque a gente nem conversava. E aí, nossa, na véspera do casamento, eu também não estava conversando com ele, e foi onde eu entrei em oração muito firme no dia do meu casamento, e eu pedi para Deus. Eu falei, eu não quero me separar. Eu vim de uma estrutura familiar onde os meus pais se separaram quando eu era ainda muito jovem. Eu presenciei muita discórdia, muitos desentendimentos, e eu queria ter um casamento diferente. E aí eu falava, eu sei que a gente não combina, né? Tem muitos desentendimentos, mas tinha muito amor. E eu pedi muito para que Deus, se fosse para eu me separar, que Ele mostrasse de alguma forma. Eu lembro, aos 20 anos, né? Eu ainda falei assim: pode ser um acidente, que eu não consigo pegar na igreja, alguma coisa. Mas se for para eu me separar, eu não quero me casar. E assim foi que a gente deu certo, entrei na igreja, casei. Mas ele não pensa que acabei de casar e a vida começou um mar de rosa. Não, pelo hum, contrário. Ele trabalhava em Campinas, estudava em Piracicaba e morava em Limeira. Ele saía nossa, 6 e pouco da manhã e voltava meia-noite e meia.
Então, o que que eu tive? Eu não tinha dinheiro, eu vim de uma família humilde, porém, eu tinha muita mordomia, eu tinha toalha na mão, eu tinha comida na mesa. E quando eu me casei, eu não tinha dinheiro realmente para ter funcionária, e eu peguei as responsabilidades de uma dona de casa, mas eu não tinha o marido presente. No começo é ruim mesmo. E com isso, juntando com a imaturidade, então foi um momento de muito conflito, mas muito difícil mesmo. Só que aí, o que que acontece? Hoje, por exemplo, quando as pessoas chegam para mim, e eu sempre falo a primeira pergunta, né? No que você quer a minha ajuda? Você quer para salvar o seu casamento, para acabar o seu casamento? Porque esse desejo que a pessoa tem faz toda a diferença. E o que fez toda a diferença no meu casamento, muito sólido, muito feliz e muito equilibrado hoje, aos 32 anos de casamento. E eu falo isso de uma forma muito verdadeira, porque eu sei que muitas pessoas que convivem comigo estão assistindo isso, vão assistir e sabem que é uma verdade. Porque foi o que eu falei, lá atrás havia um desejo de que esse casamento desse certo. Isso é importante. O que acontece muito hoje? As pessoas pensam assim, eu vou me casar, e se não der certo, eu me separo. E começa um início de casamento sem aquela força para querer realmente que isso dê certo, né? E acabam se separando sempre por qualquer motivo, por pouca coisa. Então, o que eu gostaria de dizer é exatamente isso. Eu já vou falar a chave que para mim funcionou e que mudou o contexto da minha vida, que quando a gente entendeu isso, acabaram as brigas. É você saber até onde você pode ir numa relação e o outro aceitar o que é importante para você. Então, eu vou citar um exemplo para ficar bem claro. O meu marido, ele mora, por exemplo, em Limeira, e ele pagava um clube para ir uma vez por semana jogar vôlei em Campinas. Então, ele gastava gasolina, pedágio, pagava esse clube que era caro. No fundo, eu concordava com isso? Não. Mas eu tinha o direito de falar para ele não vai? Claro que não. Ele trabalhava, ele tem o dinheiro dele, ele pode ir. Quem sou eu para privar o outro daquilo que é importante para ele? E isso que muitas vezes não ocorre e não acontecia no começo do meu casamento. Porque a gente olha aquilo que é importante para nós. E não, você tem que saber o que é importante para o outro. Por exemplo, nos últimos anos, eu comecei a estudar, ter grupo, né, de estudo com psiquiatra e ver tudo. E eu estudei de sexta-noite, sábado, domingo. Ele concorda? Não. Mas ele sabe que aquilo é por um momento da minha vida e o quanto aquilo é importante. Então, aceita. É isso que precisa hoje nos casamentos, porque cada um quer trazer só o que é importante para si. E aí não funciona. Precisa ver o que é importante para o outro e respeitar o outro também. Nossa, que bacana, Sandra. É uma maturidade no casamento muito grande isso aí, esse desprendimento, esse entender o outro, né? Então, você vai nos ajudar hoje nesse processo. E eu já vou... pode terminar. Para a gente começar, não é nem para terminar, para a gente começar, eu quero começar a falar daquelas frases que você já ouviu falar e vamos lembrar que muitas vezes nós ouvimos essas frases da nossa própria mãe. Então, quantas de vocês já ouviram? Homem não presta, você sempre atrai esse mesmo tipo de homem, você gosta de quem não gosta de você, ou o contrário, né? Esse homem é bom demais para ser verdade. Nossa! Quem nunca ouviu isso, não é mesmo? Eu conheço uma mãe que ela falava assim pro genro, futuro genro, você vai casar
E você vai conhecer com quem você está casando. Pensa bem. Só por curiosidade, esse casal já se separou. Mas Vamos ver da mãe, né? Eu avisei. ou Não, falas do tipo, é melhor não casar e não ter filho. São as historinhas que você vem contando para você mesma, né? Você me conheceu assim, esse é o meu jeito. Ah, mas ele eu não tem mudo. que eu quero isso. Você tem que pensar em você. Você tem o direito de ser feliz. Será que é assim mesmo? Quantas mentiras, orgulho, impaciência, se achar autossuficiente, a falta de autoconfiança estão presentes nos casamentos e que contribuem para a destruição. Sim, a própria convivência dos pais também influencia muito, né, Sandra? A maneira como eles conduziram o casamento deles, né? A gente cresce Sim. vendo aquilo, aprendendo aquilo, né? Seja bom, seja ruim. E o que acontece? Você dá um significado para tudo aquilo que você viu. Né? Você pode ter vivenciado tudo aquilo, repetir o padrão e viver da mesma forma. É, Como você pode ter vivido tudo aquilo e falar, eu não quero isso para mim. Que foi o que eu fiz. Eu quero um sim, casamento diferente. Eu sim. quero um casamento duradouro. Eu quero que dê certo. E Uhum, aí você vai agir para que isso aconteça, não é? certo, sim. Ô, Mas Sandra, oi. pode Não, falar. na sua fala você falou sobre o seu esposo, a questão da, ele trabalha, ele tem o dinheiro, né? E hoje em dia a maioria das mulheres trabalha. Eu já aposentei, ai que bom, né? Mas trabalhei muito, 35 anos, né, como professora. Minhas meninas que me seguem já sabem. E nos dias de hoje, o marido e a esposa trabalham. Como Sim. lidar assim? Você acha que. Como fica a conta bancária? Cada um tem a sua? Ou como seria essa questão? Eu sei que hoje existe muito uma separação, né? Esse é o seu dinheiro, esse é meu, eu pago isso, você paga aquilo. Mas dizer o que de fato funciona é o contrário disso. Se nós estamos falando de um casamento equilibrado e feliz, o que acontece? Não importa de quem seja o dinheiro, o que importa é a prioridade que nós vamos dar para aquilo que nós vamos pagar e o que nós vamos comprar. Então, tudo isso é feito de uma forma junto. Casamento é união, não é separação, não é conta separada, é conta junta, é ter o dinheiro junto e aí falar: bom, pagamos as contas, precisamos disso, o que nós vamos comprar? Todas essas escolhas têm que ser feitas juntas. Eu confesso que o meu casamento não foi sempre assim. No começo eu não falei que tinha muita discussão, muito desentendimento. Eu não agia dessa forma. Mas hoje realmente não dá para ser diferente. Porque quando você faz junto, o outro sente que você está na mesma linha de objetivo, de querer chegar na mesma linha. Aí é muito mais provável que esse casamento dê certo. E eu Ah, diria que um dos grandes motivos de separação tem também um fundo aí da questão financeira, onde não pondera e sai fazendo gastos e fica devendo, o outro tem valor de honrar suas despesas, não gosta de ficar devendo, então dá muito atrito, muita confusão. O é, ideal é sentar, conversar, ajustar e fazer junto. esse seria o ideal, né? Viu, Sandra? E quando um não concorda? Um quer uma coisa, outro quer outra, e aí começa aquele embate, né? Complicado, isso aí no casamento acontece muito, né? Né, pessoal? Vocês que Exatamente, estão aí. Né? A exatamente. gente. Agora, seja no âmbito financeiro ou em qualquer âmbito, o que nós temos que pensar? Vou citar um outro exemplo. O meu marido passou a vida inteira falando que o sonho dele é morar na praia.
E eu, inclusive, eu tenho lúpus de pele, eu não posso com o sol. Eu falava, não quero morar na praia, quero morar no campo. Eu cheguei no ponto que eu falei assim, eu não quero trocar de marido, eu quero continuar com o mesmo marido. E ele tem realmente esse sonho de morar na praia. Então, o que eu fiz? Eu sei que eu vou acabar morando na praia. Então, um tem que ceder, um tem que abrir mão, tem que ver. Vai ter momentos que é ele que cede e não eu, outros sou eu e não ele, mas tem que entrar num acordo. Não dá para falar que é casamento e cada um querer andar para um caminho diferente. Eu não posso estar casada com ele na praia e eu no campo. Então, o que eu quero para minha vida? É um valor o casamento? É um valor eu estar com ele? É o homem que eu escolhi para mim? Então, onde nós vamos? Não dá para ser separado. Você Tem que sabe, entrar. né, Sandra? Você sabe, Sandra, que depois que eu fiz a análise, né, do meu perfil com você, do perfil comportamental, Uhum. eu vou passar o link para vocês irem lá, quem se interessar. Muito bom, muito bom. Foi principalmente, né, para me conhecer, mas também, através dele, eu conheci o meu esposo. E essa área financeira, né, esse embate, esse querer, esse não ceder, ficou muito mais fácil de lidar depois que eu conheci melhor o seu jeito, seu temperamento, como ele pensava, como ele agia, qual eram as suas emoções, o que ele esperava. Nossa, foi maravilhoso, porque aí eu não estou mais brigando porque que eu quero aquilo, porque eu desejo que seja assim o assado, né? Tá melhor, mas quando eu conheci melhor a mim e a ele também, foi melhor. Exato, porque o que acontece? Vamos pensar que tenha essa mulher que seja super, ela gosta de arriscar, ela gosta de mudar de casa, ela gosta de fazer coisas, entra em ação rapidamente. Mas o marido é aquele marido que para ele tem que pôr na ponta do lápis, ele precisa de segurança, ele tem que analisar para ver se vai dar certo. Então, isso é bom por um lado, porque ocorre um equilíbrio. Imagina se fossem dois loucos saindo comprar tudo. E são Porque diferentes. eu sou mais a louca, né? Eu quero já fazer, comprar, mudar, reformar, e ele é da ponta do lápis no papel. E aí, Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que aproveitar as habilidades de cada um, para um complementar o outro, e não olhar de forma negativa para aquilo que nós somos diferentes. Então, se a é, gente olha para o outro, puxa, mas ele vai ter que ficar pensando, por que ele já não faz, né? uhum, É diferente de você. Agora, ele tem algumas habilidades que de repente você não tenha e ele te completa. Então, né? vamos olhar de uma forma positiva. Agora, o perfil comportamental é realmente maravilhoso. Por quê? Porque Maravilhoso. ele identifica o porquê que aquela pessoa tem aquele comportamento. Você fala, Nossa, nossa, agora eu entendi. E quando você entende, você aceita o outro como é, passa a compreender e minimiza esses conflitos, isso. todas essas confusões que acaba tendo, É, né? exato. Agora, meninas, daqui a pouco eu vou abrir para vocês, mas tem uma outra questão que é muito atual e que a gente vê na mídia, vê na TV, vê em comentários, vê na própria vida nossa, que é a questão do celular, né? Sim, E a sim. gente vê que ele gera muito conflito, às vezes muita briga. Agora comigo não mais, porque eu já, nossa, com esse perfil aí foi maravilhoso, eu já entendi como é todo. Mas eu brigava antes, sabe? Essa questão do celular que fez E o bobeira. celular tem várias questões. Aham. Existe aquele casamento que não tem aquela confiança plena. E aí um quer pegar o celular do outro para ver o que tem. Isso tá certo ou tá errado? Vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho um casamento de confiança, de cumplicidade, se o meu celular tá ali
e por algum motivo ele precisou para pegar, para ligar para alguém ou ver uma mensagem e tal, eu não vou me importar. Eu não vou me importar. Isso é legal. Agora, o fato dele querer pegar para ver alguma coisa, isso está mostrando que não confia. Então, qual é o motivo que eu estou dando para o outro não confiar em mim? Agora, gente, eu entendo perfeitamente o quanto isso acontece, o que eu estou falando aqui para muitas, eu já estou até vendo elas falarem assim, porque, tipo, imagina o celular é meu e ninguém vai mexer. Só que, o que eu estou falando? Eu estou trazendo a questão de um casamento equilibrado e de um casamento feliz. Para você ter esse equilíbrio no casamento, você tem que ter a confiança. E eu sei e entendo perfeitamente que muitos casamentos não têm o fator confiança, pelo contrário. E eu não estou aqui para julgar, e eu entendo perfeitamente que muito dos comportamentos de traição também tem justificativa com o que recebeu dos pais, muitas vezes, com o próprio histórico familiar, com a forma que essa pessoa vê. Tudo isso dá para ser identificado e ser curado. Entendeu? Nossa. Como a gente fala de casamento equilibrado e feliz, a confiança é um fator que precisa ser considerado. E uma outra coisa que eu quero trazer é assim, né? Nós temos aquele momento da paixão. A paixão, ela é super necessária, né? Pois é o início de tudo. E se não tiver a paixão, nada acontece. Agora, a gente precisa ver que, apesar de começar pela paixão, né? Se a gente fica ali, ela começa a atropelar e a nossa energia também acaba, porque acaba se esgotando. E aí é onde vai transformando ao longo do tempo essa paixão num amor verdadeiro. E é um amor como se fosse aquela paixão na calmaria. E muitas vezes a pessoa não sabe identificar isso. Ela olha para aquela paixão de quando ela conheceu e ela quer sentir aquela mesma coisa. E mudou, né? Isso muda e é natural mudar. Não quer dizer que você não ama, mas o sentimento é diferente, né? Você está numa convivência ali no dia a dia, todos os dias juntos, e é preciso compreender esse amadurecimento do casamento. Agora, não dá no casamento para a gente achar que o tempo vai resolver as coisas. O tempo só potencializa aquilo que já existe. Se você está bem, se você tem boas lembranças do marido, o tempo vai potencializar isso. Se você não está bem no casamento, se você só traz umas lembranças, infelizmente eu tenho que dizer que certamente as coisas tendem a piorar. O casamento é uma construção, são tijolinhos de resiliência, tijolinhos de respeito, de amor, de verdade, de cumplicidade. E isso a gente vai construindo. Por isso que logo que casa, é normal os conflitos. São os ajustes que tem que ser, né? Todas as viagens no começo de casamento, até pela própria imaturidade que eu tinha muito, a gente discutia tanto que falava assim, segunda a gente procura advogado. Toda viagem era assim. E hoje a gente percebe o quanto que esse casamento amadureceu. Porque assim, o perfil comportamental de cada um. Vamos viajar? Vamos. Um faz a mala uma semana antes. Já organiza tudo, já sabe para onde vai. E o outro, ele falava assim para mim, você não está com vontade de viajar? Por quê? Você nem fez a mala ainda. Mas eu não vou fazer a mala uma semana antes. Eu funciono do jeito. O organizado é assim. Mala, mas na hora que eu for viajar, tá tudo certo. Isso não quer dizer. Tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui, rapidinho a gente pega, né? Que eu não esteja animada para viajar, mas eu não vou fazer uma semana antes. Então, aquelas briguinhas que ficavam por causa de pequenos detalhes deixam de existir. Gente, quantas vezes na minha vida eu briguei simplesmente porque
eu não arrumava a cama. E aí eu falava assim, para que vai arrumar a cama se eu saio tão cedo e chego à noite já quase hora de dormir? Só que eu aprendi uma coisa, arrumar a cama é importante? Claro, e muito. Por quê? Se você não é capaz, ao levantar da cama, tomar uma atitude de alguns segundos para arrumar uma cama, o que você vai ser capaz de fazer ao longo do dia? Só que isso levou anos para eu entender. E até eu entender, era a briga com o tal da cama que eu não aceitava arrumar, porque dentro de mim eu estava perdendo tempo. Porque eu não tinha organizada, né? Você vê que são poucas coisas, né? Pequenos detalhes, e a gente não enxerga, né? Parece que tem um tampão aqui na frente, que a gente só vê o erro do companheiro, do esposo, do companheiro ali, só vê o defeito. Eu não sei se com o passar dos anos, né? A gente, aquela coisa que quando a gente conhece, tudo é lindo, né? Ele é um pão, lindão, não sei o quê. Não que não seja, continua, mas parece que a gente tem um olhar diferenciado. Parece que você começa, no casamento, há momentos que a gente começa a ver o lado negativo, o lado ruim da pessoa, os defeitos, vamos dizer assim, defeitos, sabe? Tem isso, né, Sandra? Não, o que acontece? Eu ouço muito as pessoas chegarem de mim e falarem assim: ah, mas ele não é a pessoa que eu me casei. Eu casei com um e hoje ele é outra pessoa. Gente, na verdade, ele é a mesma pessoa. O que acontece é que você mudou o seu olhar para ele. Você passou a focar no negativo. Quando você conhece a paixão, você foca no positivo, você vê tudo que ele tem de bom. Quando casa, você começa a olhar de outro âmbito, tudo que tem de negativo. É a mesma pessoa. O que mudou é só o seu olhar. Então é preciso voltar a olhar para o marido e identificar aquelas mesmas qualidades que lá no namoro a gente falava, esse é o homem que eu quero casar. E depois, quando casa, essas qualidades desaparecem e vem aquele monte de defeito. Você pode separar, você vai arrumar outro. Mesma coisa, ele vai vir com qualidades no começo e depois defeitos. E muitas vezes, aquilo que você não consertou no primeiro casamento, aquela raiz do problema que você não identificou antes, você leva para os relacionamentos seguintes. Então, é preciso identificar qual é a raiz, o que te leva a querer a separação. Porque muitas vezes você conserta isso dentro de um casamento e ajusta. E se você não conserta, tem gente que está no quarto casamento e está infeliz. Né? Infeliz. É verdade. Eu conheço. É verdade. E complicado, né? Sim. Porque, nossa, tudo isso aí gera tantas coisas, né? Nossa, quem fale. É muito importante você saber a hora certa para falar e para ouvir. Então, por exemplo, quando você não conhece direito a pessoa, você chega e já quer falar tudo que tem que falar. Agora que eu já conheço, eu falo, não, agora não é hora de eu falar isso. Se eu falar, ele vai dar um contra. Tem a hora certa. Se a pessoa está nervosa, se está irritada, se está xingando alguma coisa, você vai trazer ainda mais um problema? A hora que a pessoa está de bem, está alegre com a vida, você leva aquilo que você quer. E a coisa não é ter sabedoria para saber o momento de calar. O outro está nervoso? Deixa eu me calar, não vou ficar retrucando, não vai levar a nada. Sai de perto. Começou a querer ofender, não dá para prosseguir uma conversa no auge do nervosismo. A gente começa a falar coisa que nem é verdade, mas que magoa o outro. Então, começou assim, olha, vamos dar um tempo, depois a gente retoma. Sai, tá na cozinha. Né? Fria, dá uma baixada, porque aquela hora não tem cabeça para isso. E é legal, assim, a gente pensar que as meninas mesmo podem estar pensando assim, mas
né, meu marido não está ouvindo isso, ou meu marido não vai fazer alguma coisa para melhorar, mas se eu fizer alguma coisa para melhorar, independente dele, eu percebi por mim, né? Já começa a melhorar, Sandra. A gente mudando, ele começa a mudar também. Perfeito essa Não é? colocação. Perfeito. O que Porque às vezes. É, eu que atendo mães, né? Elas chegam assim, precisa dar um jeito no meu filho. E muitas vezes, simples mudança no comportamento da mãe muda o filho completamente. É outro filho. Só pelo comportamento da mãe. E no fundo, elas não acreditam nisso. Porque nós, seres humanos, temos uma tendência de responsabilizar o outro das questões que não caminham bem, né? E aí a gente precisa trazer a autorresponsabilidade para nós. Qual a minha parte nessa história? O que eu posso fazer que eu vou mudar um pouco o contexto desse casamento? Deixa eu citar um exemplo aqui. Imagina um menino pequenininho que ainda precisa muito da mãe, né? Que precisa da mãe. Só que ela, o que ela faz? Quando ele cai, ao invés dela ir lá e acolher esse filho, ela fala assim para ele: meu filho, homem não chora. E ele cresceu dessa forma. Mais tarde, lá no casamento, quando ele já é um homem, ele entra numa relação. E se de alguma forma essa mulher tende a ser aquela mulher meia-mãe, que dá comida no prato, escolhe a roupa para ele trabalhar, faz a mala quando vai viajar, agenda os compromissos dele, ou seja, isso não é papel de esposa, mas ela age desse jeito, concorda que está fora de ordem? Né? Porque tem mulher que acha que é carinho, né? Fazer tudo isso e não pode, não deve, né? Exato. Esse homem que precisava do amor daquela mãe naquele momento e que não teve, ele busca isso ali naquela mulher e ela encontra. Aí eu te pergunto, como tá fora de ordem? Será que existe como esse relacionamento, né? Como que é esse relacionamento sexual desse casal? O homem, na mulher, a mãe, terá algum desejo sexual por ela? Naturalmente não, né? Não, né? Então, existem muitas questões internas que influenciam no comportamento da mulher com o marido e vice-versa. Né? E a gente tem que muitas vezes entender o porquê que leva alguns comportamentos. Tem aquela pessoa que, quando ela é muito rejeitada, o que isso causa? Inclusive, Márcia, tem um vídeo meu que é Poucas Mães Sabem Disso. A rejeição pode ser a raiz de seus problemas. Esse vídeo, ele é muito poderoso, porque ele traz essa visão da rejeição. E ali, mas então eu fui rejeitado, então agora eu tenho que trazer esse comportamento. Não, nós podemos tirar proveito de tudo de bom, independente do que nos aconteceu, e fazer novas escolhas daqui para frente. Bem legal, bem interessante. A vida matrimonial vai mudar quando você decidir se entregar verdadeiramente para o outro. E para isso é preciso sacrifício. As mudanças que você fará para viver melhor com o seu marido te fará uma pessoa melhor. Tudo aquilo que você mudar para melhorar o relacionamento não é só para ele, não é para ele, é para você. Você vai ser uma pessoa melhor. Com certeza. É preciso olhar nos olhos um do outro de uma forma sincera e verdadeira. Sabe, agora eu vou dar um exercício que para mim foi assim maravilhoso. Então lá. Vocês já devem ter ouvido falar, né? De todos os hormônios que libera do abraço, ocitocina e tudo mais,
que aumenta a conexão entre o casal e que precisa ter abraços de até 40 segundos. Aí você chega para o marido, vai dar um abraço e fala, tem que ser de 40 segundos. Vai ter a boca, porque ele vai dar um abraço de 5 segundos e vai achar que está perdendo tempo. E aí você vai olhar para você que tem ajustes, né, com a sua autoestima, com a sua rejeição, e como você é bem resolvida, você vai pensar assim, eu vou com calma, porque eu chego nos 40 segundos. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu falei para ele, olha, eu aprendi que aumenta a conexão entre o casal e que é importante a questão do abraço. Os primeiros abraços, ele fazia aquela cara como se fosse o maior sacrifício da vida. Como se, ai, para que isso? Que bobeira é essa? Mas eu tirava de letra, tudo na boa, e fui tendo paciência. Dava aquele abraço, né, cruzado, que é de marido e mulher, é cruzado, né, quando a mãe vai abraçar o filho. E aí, no começo, nossa, mal começava a chegar no 10, já tinha sumido. E agora virou uma prática, é uma rotina na nossa vida. Eu acordo, nós tomamos o café da manhã juntos todos os dias. Termina de tomar o café da manhã, é o abraço de 40 segundos. Que ele não reclama mais, que ele não faz cara feia, mas porque eu tive maturidade de esperar a mudança dele. Vamos pensar naquela Sandra de 20 anos que casou? E que eu ia propor um exercício desse e ele fosse fazer aquela cara e reclamar, pronto, nunca mais. Eu já ia meter a boca, xingar, brigar, não ia querer fazer mais, percebe? Assim. Então, é a maturidade que vai trazendo para nós esse saber entender o tempo do outro. O outro é diferente. Ele veio de uma outra estrutura familiar, valores diferentes. A criação. As refeições, ele, apesar da família humilde, sempre foi mesa posta, todo mundo comendo junto. Eu não tive essa mesma estrutura. E aí, quando a gente casa e pega o prato e vai sentar na frente da TV, o marido puta. Ele fala, mas o que é isso, né? Porque realmente é o que a gente está trazendo de casa. Então, é preciso construir juntos novos hábitos. Sim, sim. E aí a gente vai pondo em prática tudo que a gente está aprendendo aqui. Ó, meninas, ó, estamos aprendendo, vamos pôr em prática lá. Sabe uma coisa que uma das minhas meninas aqui falou, e eu perguntei esses dias para você sobre isso, e você vai responder para elas também. É a questão do ser dona de casa. Eu aposentei, fiquei dona de casa, né? Tenho minhas tarefas com os vídeos, com o canal, tudo, mas sou dona de casa, cuido de toda a minha casa. E eu tive a mesma sensação que ela, de baixa autoestima, de não ter valor, que o serviço de casa está lá todo dia, que a gente levanta, fala, ih, toca, já tem que lavar roupa, passar roupa, que é muito pior, né, para mim. Então, Sandra, eu quero que você fale o que você falou para mim nessa questão, porque tem algumas meninas aqui que se sentem com a baixa autoestima pelo fato de não trabalhar fora, de estar só cuidando da casa, só cuidando, hein? Olha só, não é só, porque muita coisa cuidar da casa, né? Gente, a casa, vamos olhar para a casa como se fosse uma empresa, né? Com departamentos e que nós precisamos administrar. Não é só limpeza, é organização, é lista de compra, é cardápio. Quando a gente se coloca como uma administradora do lar, como uma pessoa que nós temos que fazer algumas funções e que isso é bom para nós e para aqueles que amamos e que estão do nosso lado, tudo isso vai pesando menos. Nós precisamos dar valor para qualquer coisa que nós fazemos na vida e ver que, independente de qual atividade seja, tudo tem o seu valor.
E se a gente fizer com carinho, tudo vai mudar. Agora, gente, o que detona a reclamação, né? Porque o que a dona de casa faz? Ela já começa reclamando de tudo que ela tem que fazer no dia. E nós temos o córtex de ativação e o córtex, que é uma parte do cérebro emocional. Quando eu vou fazer um vídeo para explicar bem isso, nos próximos vídeos, eu não vou entrar nesse conceito aqui agora, mas eu só quero dizer o seguinte: quando nós ativamos esse córtex emocional, a gente está como se estivesse diante de um leão, de uma cobra, que nós não temos muita saída. A gente só tem uma saída de fuga. Então, você deixa de encontrar alternativas de solução para a vida, porque você só reclama. Então, ao invés da gente, vamos tirar a reclamação de lado e vamos trazer a gratidão, né? Para que reclamar de ter que guardar uma compra? Olha, você tem compra para guardar, então vamos guardar com amor. Teve o dinheiro para ir no mercado, teve saúde. Quantas pessoas que não têm o que comer, que não têm saúde física, pode ter o dinheiro, não tem a saúde física nem para comer, nem para ir no supermercado. Então, quando você começa, primeiro, agradecer aquilo que você tem. Segundo, olhar com amor para aquilo que você está fazendo e vendo que você está se ajudando e ajudando o outro, pondo amor, independente do que seja, né? E parar de reclamar, você vai ver que a vida muda. Que bom que você vai fazer um vídeo, né? Porque essa questão de reclamar aí, eu acho que é muito comum. Parece que quando a gente reclama, Sandra, a gente meio que desabafa, sabe? Não é legal, né? E a gente acabou de ouvir que não é legal. Você já falou isso pra mim. Mas do dia que você falou assim para mim, Márcia, faça mais assim, com amor e pensando, né? Nossa, eu foquei nisso e foi muito bom. Levanto melhor, faço meu trabalho, faço minhas coisas. Muda o olhar, o jeito que a gente vê, né? Não aquele, o serviço está ali, a roupa está ali para passar, é cansativo, é sacrificante, tô cansada. E aí o marido chega e a gente adora, né? Passei tanta roupa hoje, tô tão cansada. Não é legal, né? Mas a questão do reclamar é uma coisa bastante importante, porque eu acho difícil a mulher que não reclama. Eu não conheço, assim. Não sei, Sandra. Eu acho que pode trabalhar bastante isso aí, não? Eu me policio bastante e eu diria assim que é muito raro eu reclamar. Eu posso ter o sentimento eu tenho, tipo assim, puta, eu tenho que fazer isso, mas eu já não falo. Porque, ó, o que acontece? Quando a gente pensa e a gente fala, nós geramos a emoção para nós. Quando você gera a emoção, você não faz aquilo que tem que ser feito. Então, se eu focar e ficar falando em coisas boas na minha vida, eu vou agir, as minhas ações vão ser condizentes para que eu tenha aquelas coisas boas. Se eu ficar no foco do negativo, reclamando, quais são as atitudes que eu vou me empoderar ou que eu vou ter força para fazer, para me tirar daquele estágio e levar para um outro nível? Então, não é por aí, né? Sandra, pode terminar, querida, desculpa. Eu quero trazer também que pode ter pessoas que estejam me ouvindo e falam assim: mas ela falou isso e eu faço de outro jeito e para mim funciona. Existem inúmeros tipos de casamento com comportamentos diferentes. Nossa, cada um é cada um. Dando a ideia aqui daquilo que funciona. Pode ter um caso onde a mulher faz tudo para o marido, mas existe uma troca. Aquilo que ela está dando, ela também recebe de alguma forma. Estou trazendo equilíbrio, né? Um casamento onde só um cede, onde só um se doa, não tem equilíbrio. O importante é ver que se aquilo funciona, se os dois estão de acordo, se ninguém está em sofrimento, então que assim seja, né?
Agora, No caso de um casamento, por exemplo, que a pessoa se doa, faz, né, cuida, mas ela não tem retorno, ela é desprezada, né? A gente vê que a pessoa não a valoriza e, pelo contrário, ainda a despreza. É o caso de sentar e conversar, porque é muitas vezes, complicado, né? olha só, ela é desprezada. O primeiro ponto de uma pessoa quando é desprezada é parar um pouco para olhar para ela e ver o quanto valor ela está se dando. Porque às vezes ela contribui para esse comportamento do outro de desprezar, porque ela não está se dando devido Verdade. valor, Aham. ela não está trazendo aquele respeito que o outro tem que dar. Porque se ela não se ama, se ela não se respeita, se ela não se valoriza, o outro não fará isso por ela. Isso tem que ser Certo. por ela. Então, por exemplo, é uma questão, marido trabalha fora, ela trabalha fora, um monte de coisa para fazer. Saber pedir também, né? Estão lá preparando o jantar, por favor, vem cá, vamos bater um papo? Lava isso aqui para mim rapidinho, né? Sem aquela forma, porque se começa assim, eu tô aqui fazendo, né? Sai daqui, você só fica na frente da televisão. Gente, isso não resolve. Vamos trazer a pessoa com bem para querer estar do nosso lado. Se a gente está acusando, reclamando, xingando, quem vai querer ficar do nosso lado? Ô, Sandra, muito bem colocado, muito bem. Tem uma das meninas aqui está dizendo que a gente reclama para chamar atenção, porque a gente quer mais valor. E será que é o caminho certo de chamar atenção para ter mais valor? Reclamando? Segundo o que você falou. Ó, você pode chamar atenção com as coisas boas que você for fazer, chamando a atenção, elogiando o outro, elogiando uma situação que está fazendo, né? Pondo o foco no positivo, o foco nas coisas boas que os dois estão juntos. Uhum. Aí você estará chamando atenção para as coisas boas. Quando você reclama, você não vai estar chamando atenção para uma coisa boa na sua vida. Ok. Sandra, eu estou colocando aqui, olha, para as meninas já anotarem aí, depois eu vou deixar no comentário fixado da live que vai ficar gravada, o endereço para elas acessarem, se inteirarem mais do que é essa análise do perfil. Isso aí é o seguinte, é um link que quando você entrar nesse link, você vai para o WhatsApp e você conversa comigo. E ali eu vou explicar melhor o que é, né, o perfil comportamental e como funciona para você estar fazendo. Agora é assim, ó. Ontem eu atendi uma pessoa que tinha uma pessoa que trabalhava junto com ele que há 3 anos ficava pedindo uma coisa. E eu fiz o perfil comportamental. Hoje essa pessoa me ligou e falou: o que você fez? Eu falei: por quê? Há 3 anos eu pedia para que ele fizesse uma coisa e agora ele já tomou a atitude e vai fazer. E é exatamente por isso, porque você começa a ter uma consciência diferente da sua vida e daquilo que você tem que ser melhorado. Quais são os seus pontos de melhoria? O que eu preciso olhar para mim e modificar? Quais são as ações, os próximos passos para que isso aconteça? Muito bom. Como eu tenho que olhar para o outro, entender até onde pode ir minha expectativa com ele. Porque dependendo, não dá para agir daquele jeito, você tem que mudar a estratégia. Se o casamento não tá bom, começa pelo seguinte princípio: preciso mudar minha estratégia. Porque se não tá bom até agora, fazendo o que eu estou fazendo, é preciso mudança, é preciso ter coragem, humildade, para conseguirmos buscar a mudança que queremos. Porque só a partir daí que a gente vai conseguir ter o resultado, por exemplo, que eu tenho hoje. Mas teve esforço, teve esforço. Sim, sim. Depende muito da gente, né? Muito da nossa vontade de querer também.
querer mudar, querer fazer diferente, querer fazer dar certo, né, Sandra? Sem dúvida, sem dúvida. Lembra do desejo lá quando eu comecei a contar a minha história? Por que que Você aquilo é também. importante? Eu trazia dentro de mim o desejo que o casamento desse certo. E qual é Certo. o seu desejo hoje? Olha para o seu, Uhum. veja qual é o seu desejo. Eu quero que ele continue. Eu quero que esse casamento seja um casamento duradouro, feliz, equilibrado. Quais são as ações que eu tenho que fazer para que isso se concretize, para que eu chegue nesse resultado? E às vezes a gente não consegue enxergar sozinha, né? E aí que entra a sua Não, ajuda, né? sozinha não dá. Não Muitas dá, vezes né? É, foi o que eu eu vi. percebi muito. Eu percebi muito isso em mim, porque eu não enxergava mesmo. Não enxergava. Aliás, a gente tem uma dificuldade grande de enxergar os defeitinhos, né? Não quer enxergar os nossos erros, aquilo que a gente está fazendo, né? Normal, né? A gente não quer, mas precisa. E quando a gente enxerga, a gente vê caminhos, vê possibilidades, né? De Sim, mudança. Isso é muito bom. Você, através do seu método, me fez ver isso. Foi muito, está sendo, é um processo, né? Está sendo, viu? tudo É é uma muito bom, né? jornada. Uma jornada, isso, assim que você fala, né? É uma jornada. Viu, Sandra? Você gostaria de falar mais alguma coisa, assim, do nosso tema? Senão eu vou abrir um tempinho, eu sei que você não passa muito, a gente não passa muito do tempo, assim, que você tem compromisso. Vou abrir um pouquinho para ver se algumas meninas aqui querem, né? Fazer Pode, uma pode pergunta ir. relacionada ao assunto que a gente tratou hoje, tá bom? Tá joia. É, alguém tem alguma pergunta referente a esse tema? Só tem uma das meninas comentando que ela foi 35 anos casada, nunca levou ela para passear, comeu uma pizza, era sempre escrava. Agora eles se separaram, né? E hoje ele passeia, come pizza e viaja. Então, Ah, e o que será que tinha nesse casamento, né? Onde ocorria essa relação de não ter o lazer, não ter essa valorização. Nós temos as áreas da nossa vida, é, né? A área de saúde, de espiritualidade, do trabalho, mas temos o lazer. E por que que não existia isso, né? É preciso olhar um pouco para esse casamento e entender onde que está a raiz disso. isso. Olha, uma outra menina está dizendo que estou me separando hoje. Uau, Ah, uau, ainda não, espera, e né? te pergunta para ela, É, e diante de tudo que ela ouviu hoje, mudou alguma coisa daquilo que ela estava sentindo naquele momento que ela estava certa da separação? vamos esperar. Vamos esperar, ela vai responder, sim. Porque muitas vezes, lá quando eu me casei, no começo, tinha tanta coisa que dava errado. Nossa, meu Deus do céu. Você falava, não, não é isso que eu quero para minha vida. Mas existia uma cumplicidade, né? Existia um amor que nos fortalecia para que a gente conseguisse ir superando aqueles problemas. E quando veio o filho, então, aí aumentaram os problemas, né? Nossa, aí é uma prova. A gente acha que que ter filhos segura o casamento. Os problemas aumentam, porque aumenta as dificuldades, né? Antes são os contratempos de dois. Quando tem um filho, tem mais dificuldade. Então o casamento precisa estar sólido. Não é o filho que vai salvar o casamento. É. Sandra, ela respondeu que ela descobriu que ele atraiu. A Você sabe, traição, né? olha, Ela está eu dizendo que ela não ouviu tudo, ela chegou agora, mas vai ficar gravado e ela poderá assistir desde o começo depois, né? Vai ficar quando gravado no canal Moda Mais 40 Anos. é assim, olha, eu já vi casamentos que teve traição e houve um diálogo, houve uma compreensão, houve um perdão
e o casamento se acertou profundamente. Sim. Muitas vezes, É. eu digo mais uma vez, é preciso olhar para essa traição. Primeiro, entender o contexto do marido desde pequeno, os valores que ele recebeu, o que ele recebeu dos pais, qual é esse conceito de casamento que ele tem, como que foi essa relação, porque tudo isso tem envolvimento. E olhar também no casamento, né? Como que foi, se ela teve alguma parte nisso, como que foi construído a vida dos dois para que tivesse essa necessidade de uma terceira pessoa. É. Vamos deixar para ela vai assistir, né? Ou desde o início, você falou muita coisa boa de reflexão mesmo sobre um casamento feliz. Agora, gente, uma coisa que eu acho que eu não falei, mas é fundamental num casamento, pelo menos eu vejo assim, e na minha vida é assim, é esse lado da espiritualidade, né? É ter sabe, uma fé, um Deus que a gente consiga ter um alicerce de saber que diante das dificuldades a gente possa descansar, né, no colo dele Sim. e poder se sentir ajudado. Porque Nossa, tem ele é tudo, né? É. momentos que a gente passa que é muito difícil. Mas eu sou prova disso. A gente passa. Passa Nada sim. dura para sempre. Você não fica naquela tristeza para sempre. As Sim, coisas passam. E a sim. hora que passa, o que eu aprendi com aquilo? É Né? verdade. Qual foi a lição que aquilo me trouxe? Sim, é verdade, isso mesmo. A gente sempre aprende, né, alguma coisa com a dor. Deus trabalha com a gente, né? De alguma forma ele trabalha. E a gente aprende, A né? gente precisa E ver no marido que aqueles defeitos dele que a gente se irrita é uma possibilidade de melhora até para nós, porque a gente se irrita muito quando a gente também se espelha no outro. Quando é muito diferente, passa batido, mas quando você se vê num defeito no outro, você se irrita profundamente. Então é, começa a olhar, começa a perguntar: por que eu me irrito tanto com isso? sim. Por É, que eu estou dando importância para isso? olha que Parar reflexão e boa, né? Uhum. enxergar um pouco aqui dentro, né? Uhum. É, então, ela, deixa eu ver mais se alguém fez mais alguma pergunta. Ela tem um casal aqui que já está casado há 24 anos. Está casado há 24 anos, somos muito felizes, temos Deus como base no nosso casamento. Perfeito, E o exatamente. ponto é esse, saber falar na hora e respeitar em todas as áreas da vida. Perfeito, né, Olha, Sandra? Isso é olha, maturidade, né? Que coisa maturidade. boa. É, Maturidade, e você viu, tem Deus apoiando. Porque fica certo. mais fácil. A gente passa pelas adversidades da vida sem temer. É, porque a gente sabe que ele está com a gente o tempo todo, cuidando e separando sempre o melhor para a gente. Às vezes, na hora, a gente não entende, né? Lá depois, Sim. você fala, nossa, olha, que Deus queria me dar isso e não aquilo que eu queria. Que é muito menos, com certeza, né? Deus dá sempre o melhor para a gente. É isso mesmo. Tem mais uma aqui, mais uma pergunta, um comentário, né, dizendo que meu relacionamento está como de dois irmãos, 30 anos de casados. Irmãos não, né? Não, não. Irmãos não é marido e mulher. O casamento é Tem que marido retomar. Tem que e tem. retomar, né? Dá para retomar independente da idade. E Tá, tem né? que retomar em pequenas atitudes, né? A própria sexualidade, ela começa já a hora que você acorda de manhã. Se já acorda xingando, brigando, falando dos problemas e passa o dia inteiro assim, como que quer que consiga trazer esse lado para a vida? É complicado. É, tem que começar cedo, né? É, Então, tem que ir trazendo, vê lá, tenta buscar um pouco no namoro,
Quais eram as coisas que você fazia para conquistar o outro? É, Começa a reconquistar, né, essa pessoa que está do lado, para que essa pessoa tenha vontade de estar com você. isso mesmo. Você sabe Uma que reconquista agora. meu marido às Tá vezes de viaja. novo. Oi? Ela tem que começar de novo, né, Sandra? O meu marido viaja às vezes, né, a trabalho, e muitas vezes ele conhece algum lugar e ele fala: Eu gostaria muito que você pudesse estar aqui comigo. Eu tenho 32 anos de casado. E aí, tanto ele está num lugar ou eu, a gente tem o desejo de que o outro pudesse estar junto. Só que isso é uma construção. É verdade. Se eu deixasse lá naquele começo turbulento, onde as brigas falavam mais alto, eu teria me separado e deixaria de usufruir de um casamento equilibrado como eu tenho hoje, Exatamente. mas que amadureceu. Então, no caso dessa Neves Fonseca, né, que ela comentou aqui no comentário, né, tá todo mundo vendo, que ela vai se separar hoje, eu acho que a primeira coisa é ela colocar de joelho e entregar na mão de Deus esse problema. A gente pode orar por você também, viu? Nós vamos orar por você e para que ele dê sabedoria para você conduzir nesse processo, né, Sandra? A sabedoria é a primeira coisa, né? Para Uhum. saber realmente o que é o melhor a ser feito nesse momento. Sim, Será que já esgotou tudo que teria que esgotar? Já conversou tudo que precisava conversar? E às vezes, dependendo da situação, nem é o momento de ficar conversando muito. Às vezes a poeira tem que abaixar, a pessoa tem que se acalmar, para depois conseguir ter uma conversa adulta. sim, é verdade. Para que quando a gente perdoa, a gente não joga mais na cara, né? Não, jamais. Pensou se Deus fosse jogar na nossa cara? Deus perdoa e não joga na cara. Ele fala, na Bíblia fala, né, que ele joga ela no mais profundo buraco das profundezas do mar, né? Não mexe mais. O perdão Sim, é a gente assim. esquece? Não esquece. As coisas É, passam na nossa vida e a gente não esquece. é, Mas claro. você tem que ficar jogando na cara do outro. Trazendo aquilo à tona, remoendo, Não, não. sofrendo, sangrando. Não, não pode. Isso não é perdão, né? O perdão, ele Então, renova, eu ele vejo que muda. esse é o melhor caminho, é se Certo. colocar mesmo diante de Deus em oração e pedindo sabedoria e que Deus mostre realmente o melhor a ser feito. Eu confiei, eu pedi se eu devia casar ou não, porque eu não queria me separar. E tô aqui, ó, 32 Amém. anos. Firme e forte. Tá bom. Sandra, eu acho que assim, perguntas, eu acho que não veio mais nenhuma. Vamos aguardar mais um pouquinho, senão a gente pode encerrar, né? E aí a gente, Sandra, eu sei que sua agenda é super lotada, né? Mas assim que tiver uma vaguinha para a gente fazer uma live novamente, você me diz, você me fala, tá bom? Não, inclusive eu posso trazer, viu, Márcia, a questão da moda Ah, do ser humano, qual a importância da moda no cotidiano. tem tudo a ver com o meu canal. Tem tudo Exatamente disso a que ver eu com o falo. seu canal. E Que mesmo, bom. e mesmo em termos de assunto de casamento, tem assim assuntos para várias lives, né? É verdade, tem Um mesmo. assunto Nossa, bastante sim, extenso. sim, verdade. E a Ok. pessoa deve começar a mudança nela sem ficar cobrando o outro. Cada Isso é importante, eu acho. Já falei isso, mas é preciso reforçar. Se você quer dar o primeiro passo de mudança, ótimo, está no caminho certo, mas aguarda também o tempo do outro. O outro precisa ver a sua mudança primeiro, precisa ver aquilo que você, toda essa sua melhoria, a forma de se comunicar, a forma como você se dirige, né? Não ir com palavras agressivas. É isso mesmo. Olha, um bom caminho para todas nós, né?
porque realmente é um processo, ele é dia a dia, e a gente tem que estar com sabedoria para conduzir de uma forma bacana, né, o casamento de uma forma feliz, e como você quis colocar, né, um casamento estruturado, em Sim, Deus, e feliz, né, isso que a gente mais quer na nossa vida, né, todas certo. nós, tá bom? Sandra, pode E falar. vamos, e mais uma vez, parabéns para elas que estão aqui Ai, e nossa, são minhas lindas, com nossas essa lindas, melhoria constante, né? certo, perfeito, Esse é o obrigada, primeiro passo da mudança. são pessoas valiosas para nós. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus. Obrigada a todas que vieram, que disponibilizaram o seu tempo para estar aqui com a gente, viu? De coração, que Deus abençoe a todas. Exatamente. Que Deus abençoe, um ótimo final de semana, uma ótima tarde, tá? E Certinho. tudo de bom para vocês. Tá. Tchau, meninas. Beijos. Tchau, tchau.